Alviverde imponente, no gramado é que a luta o aguarda. Sabe ser o que vem pela frente, que a dureza... Bom dia, quais as novidades do mercado da bola do Palmeiras? Esse é aquele superchat do editor, né? É o O superchat. superchat padrão com a janela aberta, né? E aí já vou até aproveitar e pegar a mensagem do Márcio Moreira, né? Que o Rodrigo Fragoso ele subiu um vídeo hoje, né? Falando sobre essa possibilidade de saída do Richard Rios. Vamos falar também, né? Sobre a nova oferta feita pela Roma ao Richard Rios e na análise, né? O Fragoso falou sobre ter o substituto do Rios dentro do próprio grupo, né? Alain ou Lucas Evangelista. O problema é que a análise, né, ela é feita também, e aí vai de encontro à pergunta do Sérgio, né, Brunão, não é que eles sejam substitutos para o Rios, é que a gente sabe como demora para chegar um cara aqui, né? Então, se o Rios sai semana que vem, vai ser Evangelista e Alain. São Até eles chegar mesmos, não outro, tem jeito, né? esse é o problema, até chegar outro, talvez demore um pouco. Talvez, né? Vai ali até agosto, setembro, procurando uma nova pecinha, porque a gente sabe que às vezes, né, no Palmeiras, o ritmo de negociação, de trazer um reforço, às vezes é um ritmo que não acompanha a necessidade do dia a dia, né? Então, é o que eu sempre brinquei com os meus amigos, né? Quando começaram a pintar algumas situações envolvendo o Richard Rios. O problema não é o Rios sair. O problema é quem vai chegar e quando vai chegar. Porque hoje o Rios ele é um jogador muito acima da média em comparação a outros atletas que estão atuando dentro do Campeonato Brasileiro nessa mesma posição. Com a saída do Gerson, sinceramente, hoje não tem um cara que faça essa 8 aí, se bem que o Gerson em muitos momentos está jogando como um meia mais avançado, mas 8-8, cara, você não vê nenhum jogador hoje do mesmo nível do Richard Rios atuando aqui no futebol brasileiro. Então, é claro, seria uma baixa gigantesca. Mas pior do que perdê-lo é quem vem quando vem, porque o ritmo ele é mais lento para você trazer do que para você vender, né? Às vezes o Palmeiras vende rapidinho. Às vezes, para se livrar dos caras é dois palitos, mas pelo menos nesse momento existe um trabalho sendo feito para tentar manter o próprio Richard Rios, né? O ano passado a gente trouxe, né? Desculpa. Ano passado a gente trouxe, né, a informação das propostas que o próprio Rios tinha recebido depois da disputa da Copa América, onde ele foi um dos principais jogadores da competição, né? Foi o líder em dribles na Copa América do ano passado e que o Palmeiras conseguiu segurá-lo e com ali meio que uma promessa informal de depois da Copa do Mundo de Clubes do ano que vem, a gente senta de novo para conversar sobre uma eventual saída. Terminou a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O empresário dele bateu na porta e falou: e aquela promessa lá? Vamos conversar? Vamos debater? Tanto que o próprio empresário dele, junto com a Val, evidentemente, né, ninguém vai acertar isso de loucura sozinho, o Rios e o seu empresário, eles toparam a oferta salarial da Roma, naquela proposta que é uma composição de 30 milhões de euros, né, 25 fixos mais 5 em metas. Só que uma das coisas que estava nas metas era para o Palmeiras ganhar uma das porcentagens de metas era a Roma ser campeã italiana. Algo que não acontece desde que o Rios nasceu. Aí o Palmeiras falou: não, né? Eu quero 30 fixos. 30 fixos. Se vocês quiserem colocar meta depois, aí faz 30 mais um, 30 mais dois, mas o Palmeiras quer trabalhar com 30 fixos, para já ter a garantia desse montante geral, sem depender das metas contratuais. Aí o próprio Rios, com seu staff, eles falaram: então eu libero os meus 10% para vocês, e vocês ficam com 80% da negociação. O Palmeiras também não topou fazendo esse molde, porque quer chegar nos 30. Hoje, o que vai chegar para o Palmeiras é uma nova oferta da Roma de 28 mais 3. E aí a Roma usa a cartada de, passei dos 30 que vocês me pediram. Vai dar 31. Se ele bater as metas, dá 31. Então, chegaria a 28 fixos. Pelo menos é o que a Roma já está desenhando agora para enviar um novo documento oficial ao Palmeiras, né? Então, continua a pressão do clube italiano para tentar negociar
a contratação do Richard Rios. É claro, a Roma ainda tem um plano B, que é um jogador marroquino do Lens, que de cabeça eu nunca consigo lembrar o nome desse cara, preciso decorar, né? Porque se o Rios não for ele que vai para minha querida Roma, então já tenho que saber o nome do bagrinho que vai para lá, né? Mas o Rios hoje, ele já tem, né, um acerto com o clube italiano. Ele gostou do projeto da Roma com a chegada do Gasperini. E a Roma é um time que, pô, tem uma circulação de mercado para outros times gigantesca, né? Pô, a Roma Sim. cedeu Alisson para o Liverpool, Salah para o Liverpool, Rudiger para o Chelsea. Então é um clube que também é uma vitrine muito forte no futebol europeu quando a gente olha, né, negociações nos últimos anos, né? Pô, Marquinhos para o Paris Saint-Germain. Marquinhos ficou 6 meses na Roma, foi para o Paris Saint-Germain e hoje, se não for já o maior zagueiro da história, está entre os 3 ou 5, no máximo, maiores zagueiros da história do Paris Saint-Germain. É isso, né? A Roma é de fato uma grande vitrine e, Soler, a questão do Palmeiras não ter ali a pressa, e aí até te devolvendo uma pergunta nisso, assim, porque de fato teve a conversa de no final da próxima, aliás, no começo da próxima janela de transferência de meio de ano, a gente vê a possibilidade de saída. E aí agora mesmo o Palmeiras adota essa postura de não ter pressa para vender. Esse não ter pressa beira mais um talvez fique ou a gente vai esperar coisa melhor, mas vai vender? O Palmeiras quer ficar com o Richard Rios, né? Só que aí vai algo que vira uma inconsistência, porque lá em Greensboro, um dos cabeças da direção de futebol do Palmeiras, né, uma das lideranças do Palmeiras, passou para a gente, ó, a gente precisa fazer mais uma venda no segundo semestre. E hoje, essa principal venda seria o Richard Rios, jogador que tem o maior apelo de mercado nesse momento em termos financeiros, né? Óbvio, dá para você vender um outro cara por 10, 12 milhões de euros e não ter a necessidade de vender o Richard Rios. Só que o problema é o que está chegando, né, com relação ao próprio Richard Rios. Benfica foi consultar também o Palmeiras, aí o Porto já começou a se mexer com essa investida do Benfica de saber de negociações, mas papel, proposta oficial, o único que mandou até agora, a única que mandou até agora foi a Roma, né? Então tem essa situação também, que o Palmeiras está esperando, mas ninguém firmou no papel ainda. E, óbvio, né, é um momento que abriu agora a janela de transferências no futebol europeu. Então, os clubes também eles estão começando ainda a entender. A Inter estava ali com a situação envolvendo o Çalhanoğlu, que para mim, porra, é bizarro você cogitar o Richard Rios para a vaga do Çalhanoğlu, porque o Çalhanoğlu ele estava Nada a jogando ver. como um primeiro homem do meio de campo. O Rios não é esse cara, não é esse cara. Assim como a própria Roma, né, que pô, perdeu o Paredes, está indo atrás do Rios. Se tiver buscando o Rios para jogar de primeiro volante, tá ferrado. Ele não joga de primeiro volante. Mas é isso, né? Se for para dar dinheiro, para gastar moeda, o cara que o mercado internacional hoje quer é o Richard Rios. Só que o Palmeiras está tentando fazer de tudo para manter esse cara, porque hoje, que a gente sempre fala, né, da espinha dorsal, hoje o Rios ele faz parte da espinha dorsal. Hoje o time do Palmeiras é o meio de campo, Richard Rios, aí Maurício, Aníbal, Emiliano, o Veiga que tá mal, Alain, Facundo, agora o Sousa, esses caras que se matem para entrarem no time. Mas o meio de campo do Palmeiras começa Richard Rios e os outros se viram. A zaga do Palmeiras hoje é Gomes, Piquerez e os outros dois se viram. O Everton goleiro. Então você já tem a espinha dorsal de o Everton, Gomes, Piquerez, Rios e no ataque um grande limbo, né? Não tem ninguém no É. ataque hoje que faça parte da espinha dorsal. Não tem ninguém que, porra, é esse daqui e os outros dois vão se matar para entrar no time. Então, o Palmeiras não quer perder o Richard Rios agora. Só que tem a conversa do ano passado, tem a proposta chegando, tem movimentação, então esse é o grande ponto de toda essa operação. O que o Palmeiras vai fazer para conseguir manter o Richard Rios? Vai oferecer uma renovação e vai talvez duplicar o salário dele?
E aí vai ter que, se fizer isso, vai ter que baixar a multa, porque a multa do Richard Rios é de 100 milhões de euros. Óbvio que ninguém vai pagar, só vai deixar uma multa mais atrativa para na próxima janela de transferência alguém chegar e já pagar a multa. Você vai colocar uma multa, sei lá, de 35, já que agora está batendo no 30, você põe 35, e aí na próxima janela alguém já paga os 35 e vai embora. Então, tudo isso é conversado dentro do planejamento do Palmeiras. Mas é aquilo que foi conversado no passado também tem peso para o empresário do jogador na hora de bater na porta do Palmeiras e falar: e aí, vocês não tinham falado que depois da Copa do Mundo de Clubes a gente ia tentar fazer alguma coisa? Então, o Palmeiras está pesando e pensando em tudo isso. Não é uma manobra fácil você vender o Richard Rios, ainda mais daquilo que a gente conhece, o jeito que trabalha a direção, né? Se ele sai, quem chega e quando chega. Então, era aí até que eu ia chegar, porque o pessoal já vem perguntando aqui, ó, sobre a possibilidade do Danilo vir para o lugar, quem viria para o lugar. O Igor Renato tá falando aqui, alguma chance do Danilo vir para o Palmeiras por empréstimo. Isso empréstimo não. É muito. Então, empréstimo não, e talvez nem de vir, né, Solé? A gente não tem. Hoje, por tudo que é falado, por tudo que a gente tem, não tem um monitoramento certeiro por um substituto do Rios, né? O Palmeiras não tem uma carta na manga aí nos bastidores falando, não, se a gente fechar o negócio, a gente vai trazer esse jogador aqui. Não tem um substituto. Talvez esteja até mapeado. Eu ia falar que não está mapeado, talvez até tenha mapeado, mas em negociação, né? Em negociação, o Palmeiras não tem nenhum jogador para substituir o Richard Rios em negociação, por isso, porque não quer vender. Vai tentar segurar, mas é muito difícil. Mas não é um pouco arriscado? Então, porque é muito difícil segurar, por mais que o Palmeiras queira. E aí, se existe a avaliação de que se precisa de um substituto, era para já estar em algum contato, algum nível de contato com esse cara, não? Mas é um passinho por vez, né? O Palmeiras hoje não é aquilo de, se perder amanhã eu já resolvo. Se perder amanhã, fala, putz, perdendo. E agora? O grande ponto é Léo Holanda, o Dias, que é o head discount do Palmeiras, os caras conversaram com Deus e o mundo nos Estados Unidos, fizeram reunião com não só com o time da Major League Soccer, né? Porque ali as reuniões com a Major League Soccer foi para fazer intercâmbio de, quem sabe, futuras parcerias, de jogar algum campeonatinho lá, de pré-temporada, intertemporada. Não foi nada, até porque ano que vem o calendário vai parar de novo no meio do ano, por causa da Copa do Mundo de Seleções. Em 27, também pela Copa do Mundo de Seleções Femininas, o calendário também vai parar. Então você já vai conversando com os caras para, ano que vem, no outro ano, a gente já vai ter uma paralisação de campeonato, tentar fazer um torneiozinho ali, né, para não perder tanto ritmo de jogo assim, com um mês de quase 2 meses de calendário travado. Então, as reuniões com os times da Major League Soccer foram para essa demanda de, tentar já ali projetar alguma coisa que dá para fazer em termos de jogar futebol. Só que eles se reuniram com grandes times do futebol europeu também, para trocar ideia sobre negociação, com outros times não dos grandes, mas de times mais intermediários, os caras ficarem em contato a todo momento com clubes, exatamente para já ter isso mapeado no mapa. Então, o tal do De Ossa, todo mundo fala do lado do Monterrey, esse cara, ele aparece na listagem de, a gente viu como joga. Então, a gente bota aqui, que nem uma planilha de Excel. Tá tudo na planilha. Nome de uma porrada de gente. O Danilo tá na planilha, o Jefferson, até pagar já o superchat do Jefferson, né? Ele foi do Nardoni, do Racing, é outro cara também mapeado, só que tem uma questão, o Nardoni, ele não é pelo menos na visão interna, o cara ultra ofensivo que é o Richard Rios. Ele não é o 8 que pode ser 10 e cair pelos lados. O Palmeiras entende que ele é um 8 mais tradicional, né? Um 8 mais segundo volante, que pode, às vezes, até jogar mais como um primeiro, né? Então, óbvio, né, que se você tentar reeditar uma dupla Aníbal e Nardoni, os dois marcam e os dois jogam. Então,
O Palmeiras hoje, se fosse para buscar um substituto para o Rios, ia pensar num cara que jogue de 8 mais ofensivo, um 8 quase 10, né? Como diriam os mais antigos, o 8,5. Então, óbvio, tem um monte de cara que está mapeado. O problema é, eles levam esses nomes depois para quem executa, que é Barros, é Leila. O Abel, pô, na hora que recebe o nome, chegou aqui, o Rio saiu, ó, tem essas 5 opções. Óbvio que o treinador fala, pô, eu gosto desse estilo, pá, levam para o Barros e para a Leila, que é onde travam. Esse é o problema. Esse sempre foi o problema. Tudo que leva, chega em quem tem que executar e fica, mas nossa, 10 não é muito? É um número muito grande? Dá para fazer por 8,5? Aí a gente põe mais 1,5 e o Palmeiras às vezes vai esbarrando nessas questões, né? Então a falta de agilidade é muitas vezes o que pena para o Palmeiras conseguir trazer um cara de uma forma mais ágil na reposição. A gente viu como foi o Danilo. Quanto tempo demorou? E se é que ainda tem? Óbvio que a nível Danilo, você nunca vai achar ninguém, porque pô, o que ele fez aqui foi fantástico, né? A não ser que você traga ele de volta. Mas, cara, quando chega na mão de quem tem que executar, é a parada um pouco mais devagar. Suja, vivente, imponente,